Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Participe do grupo no Telegram, onde você pode adquirir vários audiolivros que só tem disponíveis lá no Telegram. O link estará aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Tenha uma ótima experiência literária. Capítulo 6. Os ventos invernais das ondas agitadas gelaram Shaul Westphal desde o momento em que ele havia saído dos aposentos sobre o convés. Mesmo com o casaco azul espesso, o frio úmido penetrava seus ossos e, observando a água, parecia que a pesada cobertura das nuvens não abriria tão cedo. O inverno estava avançando sobre o continente, tão certamente quanto as legiões de Morhat. O alvorecer gélido não revelava nada, apenas os mares ondulantes e os marujos e soldados estoicos que mantinham aquele navio viajando rapidamente para o norte. Atrás deles, flanqueando-os, metade da frota dos Kagan acompanhava. A outra metade ainda se detinha no continente sul, conforme o restante da poderosa armada do Império se reunia. Estariam apenas algumas semanas atrasados se o tempo se mantivesse firme. Shaul lançou uma oração para os ventos, salobro e gelado para que se mantivesse, pois, apesar do tamanho da frota reunida atrás dele e apesar dos milhares de montadores Hukki que acabavam de tomar os céus do paleiro dos navios para caçadas matinais sobre as ondas, ainda poderia não ser o suficiente contra Morhat. E, mesmo assim, eles poderiam não chegar rápido bastante para que aquele exército fizesse alguma diferença. 3 semanas velejando trouxeram poucas notícias a respeito da horda que os amigos tinham reunido e supostamente levado a Terrassen, pois eles se mantiveram longe o bastante da costa para evitar navios inimigos, ou serpentes aladas, mas isso mudaria naquele dia. Um braço delicado e morno se entrelaçou ao dele e uma cabeça com cabelos castanhos dourados se recostou contra o ombro de Shaul. "Está gelado aqui fora", murmurou Irene, fazendo cara feia para as ondas agitadas pelo vento. Ele lhe deu um beijo leve no topo da cabeça. O frio engrandece o caráter. Irene conteve uma risada, o vapor do hálito soprado pelo vento. "Dito como um homem do norte." Shaul passou o braço pelos ombros dela, acomodando-o ao lado do corpo. "Não estou aquecendo você o suficiente ultimamente, esposa." A curandeira corou e lhe deu uma cotovelada nas costelas. "Troglodita." Mais de um mês depois, e ele ainda se maravilhava com a palavra esposa, com a mulher a seu lado, que curara sua alma fraturada e cansada. Sua coluna era secundária. Shaul passara aqueles longos dias no navio praticando como poderia lutar. Se montado em um cavalo ou com uma bengala ou da cadeira de rodas. Durante os momentos em que o poder de Irene ficaria tão drenado que o laço vital entre eles se esticaria tanto que o ferimento o controlaria novamente. A coluna não tinha se curado, não de verdade, jamais se curaria. Fora o custo de salvar a vida dele depois que uma princesa Valgue o deixara à beira da morte. Ainda assim, não parecia um custo tão alto. Jamais fora um fardo. A cadeira, o ferimento, não seria agora. Mas a outra parte daquela barganha com a deusa que guiara Irene a vida dela inteira, que a levara até o litoral de Antica e agora de volta ao continente deles, essa parte o deixava morto de medo. Se ele morresse, Irene também morreria. Para que canalizasse o poder de cura para Shaul, de modo que ele pudesse andar quando a magia da jovem não estivesse exaurida demais? As vidas dos dois tinham sido entrelaçadas. Então, se ele morresse em batalha contra as legiões de Morhat, não apenas sua vida seria perdida. "Está pensativo demais." Irene franziu a testa para Shaul. "O que é?" Ele indicou com o queixo o navio que velejava mais perto do deles. Na popa havia 2 Hukki, um dourado e um marrom avermelhado, em posição de atenção.
Ambos já estavam selados, embora não houvesse sinal dos montadores de Kadara ou de Sartaq. Não sei dizer se você está indicando os Hulk ou o fato de que Nesrin e Sartaq são inteligentes o suficiente para permanecer na cama em uma manhã como esta. Como nós deveríamos fazer, acrescentaram os olhos marrom-dourados amargamente. Foi a vez de Shaul cutucá-lo com o cotovelo. Foi você que me acordou esta manhã, sabia? Ele deu um leve beijo na lateral do pescoço de Irene, um lembrete preciso de como exatamente ela o acordara e do que tinha feito por uma boa hora perto do alvorecer. A seda morna da pele dela contra os lábios de Shaul bastava para lhe aquecer os ossos gelados. Podemos voltar para a cama se quiser, murmurou ele. Irene soltou um ruído baixo sem fôlego que deixou as mãos de Shaul desejosas por percorrer o corpo coberto dela. Mesmo com o tempo, os pressionando, apressando-os para o norte, ele amava descobrir todos os sons que ela fazia. Amava arrancá-los dela. Mas Shaul afastou a cabeça da curva do pescoço de Irene a fim de recalcular de novo para os Hulk. Eles vão partir em uma missão de reconhecimento em breve. Ele poderia apostar que Nesrin e o recém-coroado herdeiro do Kagan estavam se enchendo de armas e casacos. Já velejamos o suficiente para o norte e precisamos de informação sobre onde aportar. Para que pudessem decidir onde exatamente deixariam a armada para começar a marchar rumo ao continente o mais rápido possível. Se Forte da Fenda ainda fosse refém de Erawan e das legiões Dente de Ferro, velejar com a armada Avery acima e marchar para norte até Terrassen não seria inteligente. Mas o rei Valg poderia muito bem ter forças à espreita a qualquer ponto adiante. Sem falar da frota da rainha Maeve, que sumira depois da batalha com a Elin e felizmente permanecia desaparecida. Pelos cálculos do capitão, estavam se aproximando da fronteira de charco lavrado com a Darlan. Então precisariam decidir para onde exatamente velejariam o mais rápido possível. Já haviam perdido tempo precioso rodando as Ilhas Mortas, apesar da informação de que mais uma vez pertencia ao capitão Rolfe. A notícia da viagem deles provavelmente já tinha chegado a Morhat, mas não havia necessidade de declarar sua localização exata. Ainda assim, o segredo custara. Ele não tivera nenhuma notícia da localização de Dorian, nenhum sussurro sobre se fora para o norte com a Elin e a frota que ele reunira de vários reinos. Shaul só podia rezar para que Dorian tivesse ido e para que seu rei permanecesse a salvo. Irene estudou os dois Hulks no navio próximo. Quantos batedores vão? Apenas eles? Os olhos dela brilharam com alarme. É mais fácil para números pequenos permanecerem escondidos. Shaul apontou para o céu. E a cobertura das nuvens hoje torna o dia ideal para reconhecimento também. Quando a preocupação no rosto da esposa não se dissipou, ele acrescentou: precisaremos lutar nesta guerra em algum momento, Irene. Quantas vidas Erawan tomava a cada dia que eles se atrasavam? Eu sei. Ela segurou o medalhão de prata no pescoço. Shaul lhe dera a joia após pedir que um mestre artesão gravasse as montanhas e os mares na superfície. Dentro, ela ainda continha o bilhete que a Elin Galat nos deixara anos antes, quando a jovem trabalhava como atendente de bar em um porto em ruínas e a rainha vivia como assassina sob outro nome. Eu apenas sei que é tolice, mas de alguma forma não achei que chegaria a este ponto tão rapidamente. Ele mal chamaria aquelas semanas ao mar de rápidas, mas entendia o que Irene queria dizer. Esses últimos dias serão os mais longos até agora. Ela se aninhou ao lado de Shaul, envolvendo a cintura dele com o braço. Preciso verificar os suprimentos. Pedirei que Bort voe comigo até o navio de Hazar. Arcas e Ave, da destemida montadora de Hulk, ainda estava dormindo na polpa. Talvez precise esperar um pouco.
De fato, ambos tinham aprendido nas últimas semanas a não perturbar nem a Hulk nem a montadora enquanto dormiam. Que os deuses o ajudassem se Bort e Aelin se conhecessem. A curandeira sorriu e ergueu as mãos para segurar o rosto dele em concha. Os olhos claros observaram os de Shaul. Amo você, disse ela baixinho. Shaul abaixou a testa até tocar a da mulher. Diga isso quando estivermos com as pernas enterradas até os joelhos, em lama gélida, sim? Irene deu um sorriso de deboche, mas não fez menção de se afastar. Ele também não. Então, testa contra testa, alma contra alma, os dois ficaram parados ali, em meio ao vento ríspido e às ondas revoltas, e esperavam para ver o que os Hulk poderiam descobrir. Ele se esquecera do frio maldito que fazia no norte, mesmo durante o tempo em que tinha vivido entre os montadores de Hulk nas montanhas Tavan. Nesrin Falik jamais se sentira tão congelada. E o inverno não caíra por completo. Salki, no entanto, não mostrava indícios de que o frio o afetava conforme disparava sobre as nuvens e o mar. Mas isso também poderia ser porque Kadara voava ao lado dele. E a Hulk dourada não hesitava ao vento gélido. Uma fraqueza? Seu Hulk desenvolvera uma fraqueza e uma admiração irredutível pela montaria de Sartaq. Embora Nesrin supusesse que o mesmo pudesse ser dito sobre ela e o montador da Hulk. A mulher tirou os olhos das nuvens cinza espiraladas e olhou para o cavaleiro à sua esquerda. Os cabelos cortados tinham crescido, muito pouco, apenas o bastante para serem trançados para trás contra o vento. Sentindo a atenção dela, o herdeiro do Kaganato sinalizou. Está tudo bem? Nesrin corou apenas, apesar do frio, mas sinalizou de volta, os dedos dormentes desajeitados com os símbolos. Tudo certo. Uma colegial corando. Era o que se tornara perto do príncipe, mesmo com os dois compartilhando a cama nas últimas semanas, ou com o que ele prometera para o futuro de ambos. Governar a seu lado, como a futura imperatriz do Kaganato. Era absurdo, é claro, a ideia de Nesrin vestida como a mãe de Sartaq, naqueles lindos vestidos esvoaçantes e com os penteados grandiosos. Não, ela se adequava mais aos couros dos Hulk, ao peso do aço, não às joias, dissera isso a Sartaq muitas vezes. Ele gargalhara e ignorara aquilo, dizendo que Nesrin poderia andar nua pelo palácio se quisesse. O que ela vestisse ou não vestisse não o incomodaria nem um pouco. Mas ainda era uma ideia ridícula, uma que o príncipe parecia achar ser o único caminho para o futuro dos dois. Ele apostara a coroa nisso, dissera ao pai que se o príncipe significava não estar com ela, então deixaria o trono. O Kagan havia oferecido a Sartaq o título de herdeiro então. Antes de os dois partirem, os irmãos de Sartaq não pareciam irritados com aquilo, embora tivessem passado a vida inteira desejando ser coroados herdeiros do pai. Mesmo Hazar, que velejava com eles, tinha contido a habitual língua afiada. Se Kashin, Argum ou Duva, todos ainda em Antiga com Kashin, tendo prometido velejar com o restante das forças do pai, tinham mudado de ideia a respeito da nomeação de Sartaq, Nesrin não sabia. Um tremor de atividade à direita de Nesrin a fez virar Salki naquela direção. Falcão, Enar, metamorfo e mercador, transformado em espião para os Hulk, assumira a forma de falcão naquela manhã e usara a velocidade notável da criatura para voar à frente. Ele devia ter visto algo, pois tinha guinado e disparado para eles, voando em seguida para o continente novo. Sigam, era o que parecia dizer. Velejar para Terrassen ainda era uma opção, dependendo do que encontrasse naquele dia na costa. Se Lissandra estaria lá, se ainda estaria viva, era uma questão totalmente diferente. Falcão jurara que sua fortuna e as propriedades seriam heranças da sobrinha muito antes de saber que ela sobrevivera à infância, ou que recebera os dons da família. Uma família estranha que tinha vindo dos desertos.
se espalhado pelo continente, com o irmão acabando em Adarlan por tempo bastante para gerar Lissandra e abandonar a mãe da menina. Mas Falcã não falava desse desejo desde que o grupo deixara as montanhas Tavan. Em vez disso, dedicava-se a ajudar do modo que pudesse, reconhecendo territórios principalmente. Contudo, logo chegaria o momento em que precisariam mais da assistência dele, como tinham precisado contra as Carancui no desfiladeiro da Gun. Talvez, tão vital quanto o exército que tinha levado, fosse a informação que tinha descoberto lá, que Maeve não era sequer uma rainha férica, e sim uma impostora Valgue, uma antiga rainha Valgue que se infiltrara em Doranelli no início dos tempos, invadindo as mentes das duas rainhas irmãs e convencendo-as de que tinha uma irmã mais velha. Talvez esse conhecimento não tivesse qualquer consequência naquela guerra, mas poderia mudá-la de alguma forma, saber que outro inimigo espreitava a retaguarda e que Maeve tinha fugido para Erileia a fim de escapar do rei Valgue com o qual se casara, irmão de 2 outros, que, por sua vez, tinham arrancado as chaves de Wyrd do portão e devastado mundos para encontrá-la. Que os 3 reis Valgue tivessem invadido esse mundo apenas para verificarem presos ali, sem saber que sua presa espreitava em trono de Doranelli. Era uma estranha reviravolta do destino. Apenas era uma restara daqueles 3 reis irmãos de Orcus, o marido de Maeve, o que ele pagaria para saber quem ela era verdadeiramente. Era uma pergunta a respeito do qual outros, talvez, devessem refletir, considerar como usar. Falcã desceu em um mergulho íngreme pela cobertura das nuvens e Nesrin seguiu. Ar frio e nebuloso a açoitou, mas ela se inclinou na direção da queda, com Salki atrás de Falcã, sem precisar de um comando. Por um minuto, apenas nuvens passaram, então penhascos brancos se ergueram das ondas cinzentas, e, além deles, havia grama seca se estendendo na última das planícies mais setentrionais de charco lavrado. Falcã disparou na direção do litoral, contendo a velocidade para não os perder. Kadara acompanhava o ritmo facilmente, e o grupo voava em silêncio conforme a costa ficava mais nítida. A grama nas planícies não estava seca devido ao inverno, tinha sido queimada, e as árvores, despidas das folhas, mal passavam de cascos. No horizonte, nuvens de fumaça manchavam o céu de inverno, muitas e grandes demais para serem os fazendeiros queimando o que restara das plantações para fertilizar o solo. Nesrin sinalizou para Sartaq. Vou olhar mais de perto. O príncipe sinalizou de volta. Percorra o limite das nuvens, mas não desça abaixo delas. Nesrin assentiu e desapareceu com sua Hulk na fina camada inferior das nuvens. Por fendas ocasionais, lampejos da terra chamuscada surgiam abaixo. Cidades e fazendas arrasadas, como se uma força tivesse avançado do mar e cortado tudo no caminho. Mas não havia armada ancorada no litoral. Não, aquele exército estivera de pé. Mantendo-se no limite do véu das nuvens, Nesrin e Sartaq atravessaram a terra. O coração dela batia forte, mais e mais rápido, a cada légua de paisagem queimada e estéril que cobriam. Nem um sinal de um exército inimigo ou de batalhas contínuas. Tinham queimado por diversão pessoal e doentia. Nesrin marcou a terra, as características que conseguia discernir. Tinham realmente acabado de atravessar as fronteiras de charco lavrado. Adarlan era uma extensão ao norte. Mas no continente, aproximando-se a cada légua, um exército marchava, estendendo-se por quilômetros e quilômetros. Era preto e se contorcia. O poder de Morhat, ou alguma terrível fração dele, enviada para incutir terror e destruição antes da onda final. Sartaq sinalizou, um grupo de soldados abaixo. Nesrin olhou por cima da asa de Salki, da queda impiedosa, e viu um pequeno grupo de soldados em armadura escura
entremeando as árvores. Um destaque na massa fervilhante adiante, como se tivessem sido enviados para caçar os sobreviventes. O maxilar de Nesrin trincou e ela sinalizou de volta para o príncipe. Vamos! Não de volta aos navios, mas em direção aos 6 soldados que iniciavam a longa caminhada de volta para o próprio batalhão. Nesrin e Salki mergulharam pelo céu. Sartaq parecia um burrão à esquerda da jovem. O grupo de soldados não teve chance de gritar antes que a dupla caísse sobre eles. Lady Irene Westphal, antiga Irene Torres, já tinha contado os suprimentos umas 6 vezes. Cada barco estava cheio deles, mas o navio da princesa Hazar, a escolta pessoal da alta curandeira, tinha a variedade mais vital de tônicos e sálvia. Muitos tinham sido feitos antes de velejarem de Antica, mas Irene e as outras curandeiras já tinham acompanhado os exércitos. Passaram longas horas combinando-os da melhor forma possível a bordo. Na fortificação escura, Irene firmou os pés contra o balanço das ondas e fechou a tampa da caixa de lata de sálvia, anotando a quantidade no pedaço de papel que levara consigo. O mesmo número que havia 2 dias antes, disse uma voz idosa das escadas. Hafiz, a alta curandeira. Estava sentada nos degraus de madeira, com as mãos apoiadas sobre a pesada saia de lã que cobria seus joelhos magros. O que teme que pode acontecer com eles, Irene? A jovem jogou uma trança por cima do ombro. Eu queria me certificar de ter contado direito. De novo. Irene colocou no bolso o pedaço de pergaminho e pegou o manto forrado com pele de onde o havia jogado, sobre uma caixa. Quando estivermos nos campos de batalha, monitorar nossos suprimentos. Será vital, sim, mas também impossível. Quando estivermos nos campos de batalha, menina, terá sorte se conseguir sequer encontrar uma dessas latas em meio ao caos. É o que estou tentando evitar. A alta curandeira ofereceu a ela um suspiro de empatia. As pessoas morrerão, Irene, de formas horríveis e dolorosas. Elas morrerão e nem mesmo você e eu conseguiremos salvá-las. Irene engoliu em seco. Sei disso. Se não se apressassem, se não chegassem à terra firme em breve e descobrissem para onde o exército do Kagan marcharia, quanto mais pareceriam. O olhar sábio da mulher idosa não vacilou. Sempre, desde o primeiro momento em que Irene colocara os olhos em Hafiza, ela amara aquela calma, aquele conforto. Pensar na alta curandeira naqueles campos de batalha sangrentos fazia o estômago das jovens se revirar. Mesmo que esse tipo de coisa fosse exatamente o motivo pelo qual tinham vindo, o motivo de terem estudado, para início de conversa. Sem contar a questão dos Valg, ocupando os corpos humanos como parasitas. Valg que as matariam imediatamente se soubessem o que as curandeiras planejavam fazer. O que Irene planejava fazer com qualquer Valg que cruzasse seu caminho. As sálvias estão prontas, Irene. Hafiza gemeu ao se levantar do assento dos degraus, arrumando as lapelas do grosso casaco de lã, cortado e bordado ao estilo das montadoras da Gã. Um presente da última visita que a alta curandeira fizera às estepes, quando levara a Irene consigo. Estão contadas. Não há mais suprimentos para fabricá-las. Não até chegarmos à terra firme e podermos verificar o que pode ser usado de lá. A jovem agarrou o manto contra o peito. Preciso fazer alguma coisa. A alta curandeira bateu no corrimão. E vai, Irene. Em breve você vai. Hafiza subiu as escadas depois disso, deixando Irene na fortificação em meio a pilhas de caixas. Ela não contou à alta curandeira que não tinha total certeza de por mais quanto tempo conseguiria ajudar. Ainda não.
Não sussurrava uma palavra daquela dúvida a ninguém, nem mesmo a Shaul. A mão de Irene desceu até o ventre e se deteve. Capítulo 7. Morhat. A última chave estava em Morhat. Esse conhecimento pairou sobre Dorian, noite adentro, mantendo-o acordado. Quando cochilava, acordava com a mão no pescoço, buscando um colar que não estava ali. Precisava encontrar uma forma de ir, algum modo de chegar até lá, pois Manon sem dúvida não estaria disposta a levá-lo, mesmo tendo sugerido que ele seria capaz de tomar o lugar de Aelin na forja do fecho. As 13 mal haviam escapado de Morhat, não tinham pressa em voltar, não quando a tarefa de encontrar as Crochan tinha se tornado tão vital. Não quando Elrond poderia muito bem sentir a chegada delas antes que se aproximassem da fortaleza. Gavin alegara que o caminho o encontraria ali, naquele acampamento. Mas achar uma forma de convencer as 13 a permanecer? Quando o instinto e urgência as impeliam a seguir em frente, isso poderia se provar uma tarefa tão impossível quanto obter a terceira chave de Wyrd. O acampamento se agitou à luz cinzenta do alvorecer, e Dorian desistiu de dormir. Ao se levantar, ele encontrou o saco de dormir de Manon fechado e a bruxa de pé com Asterin e Sorrel ao lado das montarias. Era aquele trio que ele precisaria convencer a ficar, de alguma forma. Já à espera, perto da entrada do desfiladeiro, as outras serpentes aladas se agitavam, preparando-se para o voo insuportavelmente frio. Outro dia, outra caçada atrás de um clã de bruxas que não tinha desejo de ser encontrado e provavelmente teria pouco desejo de se juntar àquela guerra. Partiremos em 5 minutos. A voz áspera de Sorrel percorreu o acampamento. O convencimento precisaria esperar então. Ele optaria por atrasá-las. Em 3 minutos o fogo estava apagado e as armas tinham sido guardadas. Os sacos de dormir estavam amarrados às celas e as necessidades tinham sido satisfeitas antes do longo dia de voo. Depois de embainhar Damaris, Dorian seguiu para Manon, que estava parada com aquela quietude sobrenatural. Linda, mesmo ali naquela maldita neve, com uma parede de cabra desgrenhada jogada sobre os ombros. Conforme o rapaz se aproximava, os olhos dela encontraram os dele com um lampejo de ouro queimado. Asterin deu a ele um sorriso malicioso. — Bom dia, Vossa Majestade! Dorian inclinou a cabeça. — Por onde vamos perambular hoje? Ele sabia que as palavras casuais não combinavam com seu olhar. — Estávamos debatendo justamente isso, respondeu Sorrel. O rosto da terceira na hierarquia era ríspido, mais receptivo. Atrás delas, Vesta xingou quando a fivela da cela se abriu. Dorian não ousou olhar, não ousou confirmar se as mãos invisíveis de sua magia tinham funcionado. — Já buscamos ao norte daqui, disse Asterin. Vamos continuar seguindo para o sul, chegar ao fim das montanhas Canino Branco antes de voltarmos. Podem nem mesmo estar nas montanhas, replicou Sorrel. Já as caçamos nas planícies em décadas passadas. Manon ouviu com uma expressão fria e inabalável, como fazia todas as manhãs, sopesando as palavras do grupo, ouvindo o vento que cantava para ela. A bolsa da cela de Imogen se soltou da corda e a bruxa sibilou ao descer para amarrá-la de novo. Por quanto tempo aqueles pequenos atrasos poderiam mantê-los ali? Dorian não sabia. Não indefinidamente. Se abandonarmos essas montanhas, argumentou Asterin, ficaremos mais facilmente rastreáveis nas terras abertas. Tanto nossos inimigos quanto as Crochans nos verão antes de os encontrarmos. Será mais quente, grunhiu Sorrel. Ellery seria certamente mais quente. Aparentemente, até mesmo bruxas imortais com aço nas veias podiam se cansar do frio irritante. Mas ir tão longe ao sul, para Ellery, quando ainda estavam perto o bastante de Morhat? Manon pareceu considerar isso também.
Os olhos dela desceram até o casaco de Dorian, para as chaves ali dentro, como se pudesse sentir o sussurro pulsante, o deslizar das chaves contra seu poder. Tudo o que havia entre Eraman e seu domínio sobre Erileia. Levá-las a até 160 quilômetros de Morhat? Não, ela jamais permitiria. Dorian manteve a expressão levemente agradável, com uma das mãos apoiadas no punho em forma de olho de Damaris. Este acampamento não tem pistas de para onde elas foram? Eles sabiam que as bruxas não tinham a menor ideia. Sabia, mas esperou pela resposta de Manon mesmo assim, tentando não agarrar o punho de Damaris com força demais. Não, respondeu ela, com o indício de um grunhido. Mesmo assim, Damaris não deu qualquer resposta, até de um leve amornado metal. Dorian não sabia o que esperava, algum zumbido de poder discernível, uma voz de confirmação em sua mente. Certamente não o sussurro pouco impressionante do calor. Calor para a verdade, provavelmente frio para as mentiras, mas, pelo menos Gavin tinha falado a verdade sobre a espada. Não deveria ter dividido considerar o Deus que o antigo rei ainda honrava. Encarando-o de volta com aquela concentração irredutível e predatória, Manon deu a ordem para que seguissem, para o norte. Para longe de Morhat, Dorian abriu a boca buscando qualquer coisa para dizer, fazer, para atrasar a partida. Fora quebrar a asa de uma serpente alada, não havia nada. As bruxas se viraram na direção das montarias, onde Dorian seguiria com uma das sentinelas durante o trecho seguinte daquela caçada interminável. Mas então Abraxas rugiu, avançando até Manon com um trincar de dentes. No momento em que a bruxa se virou, a magia de Dorian emergiu, já disparando para o inimigo invisível. Um imenso urso branco se ergueu na neve atrás da bruxa. Exibindo os dentes, o animal desceu a pata enorme. Manon se abaixou, rolando para o lado, e Dorian disparou para a parede da magia. Vento e gelo. O urso foi jogado para trás, atingindo a neve com um estampido gélido. Imediatamente, o bicho se levantou de novo, correndo até Manon. Apenas Manon. Um lampejo de raciocínio fez Dorian empurrar mãos invisíveis para impedir a besta. No momento em que o animal colidiu com a magia e a neve saiu voando, uma luz piscou. Dorian conhecia aquela luz, um metamorfo. Mas não foi Lissandra que surgiu da pele perfeitamente camuflada do urso. Não, a coisa que saiu do urso era feita de pesadelos. Uma aranha, uma enorme aranha estíria, grande como um cavalo e preta como a noite. Seus muitos olhos se concentraram em Manon e as pinças estalaram quando a aranha sibilou. Bico negro! A aranha estígia havia encontrado de alguma forma. Depois de todos aqueles meses, depois das milhares das léguas que Manon viajara por céu e terra e mar, a aranha da qual ela roubara a seda para reformar as asas de Abraxas havia encontrado. Mas o animal não antecipara as 13 ou o poder do rei de Adarlan. Manon sacou ceifadora do vento, enquanto Dorian mantinha a aranha no lugar com magia, mostrando poucos sinais de esforço. Poderoso. Ele ficava mais poderoso a cada dia. As 13 fecharam a formação, com as armas reluzindo sobre o sol e neve ofuscante, e as serpentes aladas formaram uma parede de peles encauroçada e garras atrás delas. Manon deu alguns passos, mais para perto daquela pinça agitada. Está muito longe das montanhas Rum, irmã. A aranha sibilou. Apesar disso, não foi muito difícil encontrar você. Conhece esta besta? Perguntou Aster, encaminhando para o lado de Manon. A boca da líder se curvou com um sorriso cruel. Ela doou a seda de aranha para as asas de Abraxas. O animal grunhiu. Você roubou minha seda e atirou minhas tecelãs e eu de um penhasco. Como consegue mudar de forma? Indagou Dorian,
ainda aprendendo no lugar enquanto se aproximava do outro lado de Manon, com uma das mãos presas no cabo da antiga espada. As lendas não mencionam isso. Curiosidade, de fato, iluminou seu rosto. Ela supunha que a linha branca na pele dourada do pescoço do rei era prova de que ele lidara com coisas muito pior. E supunha que o que quer que fosse o laço entre eles também era prova de que Dorian temia pouco a dor ou a morte. Uma boa característica para uma bruxa, sim, mas em um mortal, provavelmente acabaria fazendo com que fosse morto. Talvez não fosse falta de medo, mas uma falta do que quer que os mortais achassem ser vital para suas almas, arrancando de Dorian pelo rei dele e por aquele demônio Valg. A aranha fervilhou de raiva. Tomei 2 décadas da vida de um jovem mercador em troca de minha seda. O dom da metamorfose fluiu pela força vital do homem. Parte do dom, pelo menos. Todos aqueles olhos se semicerraram sobre Manon. Ele pagou o preço voluntariamente. Mate-a e acabe com isso, murmurou Asterin. A besta se encolheu o máximo que a amarra invisível do rei permitiu. Eu não fazia ideia de que nossas irmãs tinham se tornado tão covardes. Se agora precisam de magia para nos empalar como porcos. Manon ergueu ceifadora do vento, contemplando onde, entre os muitos olhos da aranha, enfiaria a espada. Que tal vermos se você grita como um porco também? Covarde! Disparou o bicho. Solte-me e acabaremos com isso da maneira antiga. Manon pensou a respeito, então deu de ombros. Farei com que seja indolor. Considere essa a dívida que tenho com você. Inspirando, a bruxa se preparou para o golpe. Espere! A rainha expirou a palavra. Espere! Dê insultos às súplicas, murmurou Asterin. Quem é covarde agora? A aranha ignorou a imediata, devorando com seus olhos infinitos Manon, então Dorian. Sabe o que se move no sul? Que horrores se reúnem? Notícia velha, disse Vesta com um ronco. Como acha que encontrei você? Perguntou a besta. Manon ficou imóvel. Tantos pertencem abandonados em Morhat, seu cheiro por todos eles. Se a aranha os havia encontrado ali tão facilmente, precisavam seguir naquele instante. O animal sibilou. Devo contar o que vi a meros 80 quilômetros daqui? Quem eu vi, bico negro? Manon enrijeceu o corpo. Bruxas Crochan, disse a aranha, suspirando profundamente. Faminta. A bruxa piscou apenas uma vez. As 13 tinham ficado igualmente quietas. Asterin perguntou. Você viu as Crochan? A imensa cabeça da aranha oscilou em confirmação antes de ela suspirar de novo. As Crochan sempre tiveram o gosto de como imagino ser um vinho de verão, de como imagino que chocolate, como vocês chamam, sejam. Onde? Exigiu Manon. O animal informou a localização, vaga e desconhecida. Vou mostrar onde, disse ela. Guiarei vocês. Pode ser uma armadilha, falou Sorrel. Não é? Replicou Dorian, com a mão ainda no cabo da espada. Manon observou a clareza nos olhos dele. Os ombros esticados. A expressão do rei era rigorosa, apesar do ângulo inquisidor da cabeça. Vejamos se a informação é verdadeira e decidimos a sorte dela depois disso. A líder disparou. O quê? As 13 se agitaram diante da morte negada. Dorian indicou com o queixo a aranha trêmula. Não a mate? Ainda não. Ela pode saber outras coisas além do paradeiro das Crochan. Não preciso da piedade de um menino, sibilou a aranha. E a piedade de um rei que você recebe, retrucou Dorian friamente, e sugiro que fique calada por tempo bastante para recebê-la. Raramente, muito raramente, Manon ouvia aquele tom de voz.
o tom que fazia disparar uma excitação pelo sangue e pelos ossos dela. A voz de um rei. Mas ele não era o rei de Manon, não era o líder da Aliança das 13. Se deixarmos que viva, ela nos venderá para quem pagar mais. Os olhos cor de safira de Dorian se agitaram, a mão na espada se fechou. Manon ficou tensa diante daquele olhar frio, contemplativo, um indício de um predador calculista sobre o lindo rosto do rei. Ele apenas disse para a aranha: "Você dominou a metamorfose em questão de meses, parece." "Um caminho encontraria ali", dissera Gavin. "Um caminho para Morhat, não uma estrada física, não um curso de viagem, mas isso." O terror profano permaneceu calado por um segundo antes de dizer: "Nossos dons são coisas estranhas e famintas. Não nos alimentamos apenas de sua vida, mas de seus poderes também, se os tiverem. Depois que a magia foi libertada, aprendi a usar as habilidades que o metamorfo transferiu para mim." Damaris ficou quente na mão de Dorian. Verdade. Cada palavra que a aranha dissera tinha sido verdade e aquilo, um caminho para Morhat. Como algo totalmente diferente em outra pele. Talvez um escravo humano, como Elie de Lorchan, alguém cuja presença passasse despercebida. Seu poder puro tinha se emprestado a todas as outras formas de magia, tinha sido capaz de transitar entre chamas e gelo e cura. Mudar de forma? Será que poderia aprender isso também? Dorian apenas perguntou à aranha: "Você tem um nome?" "Um rei sem coroa pergunta o nome de uma mísera aranha?" murmurou ela, com os olhos infinitos se voltando para ele. "Não conseguiria pronunciá-lo em sua língua, mas pode me chamar de Sirene." Manon trincou os dentes. "Não importa como vamos chamar você, pois estará morta em breve." Mas Dorian olhou de esguelha para ela. "As montanhas Hun são parte de meu reino, e como tal, Sirene é uma de minhas súditas. Acho que isso me dá o direito de decidir se ela vive ou morre." "Vocês dois estão à mercê de minha aliança", grunhiu Manon. "Saia da frente." Dorian deu um sorriso torto para ela. "Estou?" Um vento mais frio do que o ar da montanha tomou conta do desfiladeiro. Ele poderia matar todas ali, fosse arrancando o ar de dentro delas, ou partindo seus pescoços. Poderia matar todas ali, inclusive as serpentes aladas. Essa percepção sulcou outro vazio dentro de Dorian. Outro ponto vazio. Será que carregar tal poder alguma vez incomodara seu pai? Ou a Eileen? "Traga-a conosco. Interrogue-a mais detalhadamente no próximo acampamento." "Está planejando trazer isto conosco?" disparou Manon. Em resposta, a aranha se transformou, assumindo a forma de uma mulher de pele pálida e cabelos pretos. Baixa e sem atributos marcantes, exceto pelos mesmos olhos pretos inquietantes. Não era bela, mas tinha um tipo mortal e antigo de atração que nem mesmo uma nova pele conseguia esconder. E estava completamente nua. Ela estremeceu, esfregando as mãos pelos braços finos. "Esta forma serve para viajar e carregar muito?" Manon a ignorou. "E quando ela se transformar à noite para nos lacerar?" Dorian apenas indicou com a cabeça, com gelo dançando nas pontas dos dedos. "Não vai?" Sirene inspirou. "Um dom de magia raro." O olhar dela se tornou faminto ao observar Dorian. "Para um rei raro." Ele apenas franziu a testa com desprezo. Manon olhou para Asterin. Os olhos da imediata estavam cautelosos, a boca contraída. Sorrel, poucos metros atrás, olhou com raiva para a aranha, mas suas mãos tinham soltado a espada. As 13, com algum sinal não verbal, se afastaram e foram até suas serpentes aladas. Apenas Sirene continuou as observando, com aqueles olhos terríveis e sem alma piscando de vez em quando os dentes começavam a bater. Manon inclinou a cabeça para Dorian. "Você está diferente hoje."
Ele deu de ombros. Se quer alguém para aquecer sua cama que se acovarde a cada palavra sua e obedeça a cada ordem, procure em outro lugar. O olhar dele passou para o colar pálido em torno do pescoço do rei. Ainda não estou convencida, príncipezinho, sibilou a bruxa, de que não deveria simplesmente matar a aranha. E o que seria preciso, bruxinha, para convencê-la? Ele não se incomodou em esconder a promessa sensual nas palavras, nem o tom afiado. Um músculo se contraiu no maxilar de Manon. Coisas saídas de lendas. Era isso o que o cercava. As bruxas, a aranha. Ele poderia muito bem ter sido um personagem em um dos livros que emprestara a Eileen no último outono, embora nenhum deles tivesse jamais suportado tamanho abismo dentro de si mesmo. Fazendo careta para os pés descalços na neve, Cyrene tremeu as mãos, um reflexo das pinças que tinha exibido momentos antes. Dorian tentou não estremecer. Seria suicídio entrar escondido em Morhat, depois que descobrisse o que precisava daquela coisa. O peso do olhar de Manon recaiu sobre ele de novo, e Dorian não recuou. Não recuou com as palavras da bruxa quando ela disse: Se vê tão pouco valor em sua existência a ponto de confiar nesta coisa, então, por favor, traga-a junto. Um desafio para que olhasse para Morhat, ou para a aranha, mais para dentro dele. Manon via exatamente o que corroía o peito vazio do rei, apenas porque uma besta semelhante corroía o seu. Descobriremos em breve se ela falou a verdade sobre as Crochan. A aranha tinha falado. Damaris se aqueceu quando Cyrene falara. E quando encontrassem as Crochas, quando as 13 estivessem distraídas, Dorian descobriria o que precisaria da aranha também. Manon se virou para as 13. As bruxas estavam zumbindo com impaciência. Voaremos agora? Podemos chegar às Crochan ao anoitecer. E depois? Perguntou Asterin, a única que tinha permissão de fazê-lo. Manon caminhou até Abraxos e Dorian seguiu, jogando para Cyrene um manto sobressalente conforme sua magia a puxava com ele. E então agimos, afirmou a líder, e pela primeira vez ela não olhou ninguém nos olhos. Não fez nada além de olhar para o sul. A bruxa também estava aguardando segredos, mas seriam os seus tão graves quanto os de Dorian? Capítulo 8. Escuridão recebeu a Eileen quando ela recobrou a consciência. Escuridão hermática, contida. O movimento dos cotovelos fez com que batesse nas laterais da caixa, e as correntes reverberaram pelo pequeno espaço. Os pés descalços conseguiam roçar a ponta se a Eileen os agitasse levemente. Ela ergueu as mãos atadas até a parede sólida de ferro, a meros centímetros, acima do rosto, e traçou os redemoinhos e os sóis entalhados na superfície. Mesmo do lado de dentro, Maeve ordenara que fossem gravados, para que a Eileen jamais esquecesse que aquela caixa tinha sido feita para ela, muito antes de seu nascimento. Mas aquelas eram as pontas de seus dedos expostos roçando metal frio e áspero. Ele tirara as luvas de ferro, ou se esquecera de colocá-las de volta depois do que fizera. A forma como as tinha segurado sobre o braseiro aberto, as que o metal estivesse vermelho incandescente em torno das mãos de Eileen, e ela estivesse gritando. Ela espalmou as mãos contra a tampa de metal e empurrou. O braço estilhaçado, os talos dos ossos se projetando para fora da pele, tinha sumido. Ou jamais estivera ali, mas parecera real. Mais do que as outras lembranças que as pressionavam, exigindo que a Eileen as reconhecesse, que as aceitasse. Ela empurrou as palmas contra o ferro, fazendo esforço com os músculos. A tampa sequer se moveu. Ela tentou de novo. O fato de ter a força para fazer aquilo era devido aos outros serviços que os curandeiros de Maeve forneciam, de evitar que seus músculos se atrofiassem enquanto estivesse deitada ali. Um choro baixinho ecoou para dentro da caixa, um aviso.
Aelin abaixou as mãos no momento em que o fecho rangeu e a porta se abriu com um gemido. Os passos de Carne soaram mais rápidos dessa vez, urgentes. Olhe isso no corredor e espere ao lado desta porta, disparou ele para Fenris. Aelin se preparou quando aqueles passos pararam. Um grunhido e um chiado de metal, então luz de fogo entrou. Ela piscou para se proteger, mas continuou parada. Eles engancharam os ferros que a atavam à própria caixa. Aelin tinha descoberto aquilo da forma mais difícil. Carne não disse nada ao soltar as correntes dos ganchos. O momento mais perigoso para ele, logo antes de movê-la para os ganchos no altar. Mesmo com os pés e as mãos de Aelin atados, ele não arriscava. E também não arriscou naquele dia, apesar de não ter se incomodado em colocar as luvas. Talvez tivessem derretido sobre aquele braseiro, junto com a pele dela. Carne colocou Aelin de pé, quando meia dúzia de guardas silenciosamente surgiu à porta. Os rostos deles não estampavam horror algum diante do que fora feito com ela. A jovem vira aqueles machos antes, em um trecho ensanguentado de praia. Varric, disse Carne, e um dos guardas deu um passo adiante com Fenris ao lado dele à porta. O lobo era tão alto quanto um pônei, e a espada de Varric estava apoiada contra seu pescoço. Carne agarrou as correntes, puxando Aelin contra o peito conforme caminhavam até os guardas, até o lobo. Se tentar alguma coisa, ele morre. Aelin não contou a ele, que não tinha certeza se tinha forças para tentar alguma coisa, ainda mais fugir. Um peso se assentou sobre ela. Aelin não lutou contra o soco preto enfiado na cabeça ao passarem pela porta em arco. Não lutou ao caminharem por aquele corredor, embora tivesse contado os passos e as esquinas. Não se importava que Carne era esperto bastante para acrescentar alguns para desorientá-la. A jovem rainha contou mesmo assim. Ouviu a corrente do rio ficando mais alta a cada esquina, a névoa crescente que resfriava a pele exposta, deixando escorregadias as pedras sob seus pés. Então estava ao ar livre. Aelin não podia ver, mas sentiu dedos úmidos roçarem sobre sua pele, sussurrando sobre a imensa vastidão do mundo. Fuja! Agora! As palavras eram um murmúrio distante. Ela não tinha dúvidas de que a lâmina do guarda permanecia no pescoço de Fenris, que derramaria sangue. A ordem de contenção de Maeve segurava Fenris muito bem, assim como aquele estranho dom de saltar entre distâncias curtas, como se estivesse passando de um quarto para o outro. Aelin percebera há muito tempo a esperança de que Fenris encontraria alguma forma de usá-lo, de os carregar para longe dali. Duvidava de que ele milagrosamente recuperasse a habilidade caso a espada do guarda descesse. Mas se desse ouvido àquela voz, se fugisse, será que o preço da vida de Fenris valia a dela? Está considerando, não está? Sibilou Carne ao ouvido de Aelin. Ela conseguia sentir o sorriso dele, apesar do saco que a cegava. Se a vida do lobo é um preço justo para a fuga, a gargalhada de um amante. Tente, veja até onde chega. Temos alguns minutos de caminhada ainda. Aelin o ignorou. Ignorou aquela voz que sussurrava: fuja, fuja, fuja. Passo após passo eles caminharam. Suas pernas tremiam com o esforço. Isso dizia bastante a respeito de quanto tempo estava ali, por quanto tempo não tinha perdido se mover direito, mesmo com as sessões de curandeiros, para evitar que os músculos atrofiassem. Carne a levou por uma escadaria sinuosa que deixou Aelin sem fôlego. Aquela névoa se dissipou ao ar frio da noite. Cheiros doces, flores. Flores ainda existiam naquele mundo, naquele inferno. Flores desabrochavam em algum lugar. Os gritos da água se dissiparam atrás de ambos, tornando-se um som misericordiosamente abafado, logo substituído por um gotejar alegre adiante. Fontes.
Azulejos frios e lisos lhe machucaram os pés, e através do capuz, fogo tremeluzente projetava ondulações douradas, lanternas. O ar foi sufocado, se tornou imóvel, um pátio talvez. Dor irradiante pulsou pelas coxas e pelas panturrilhas da jovem, avisando que reduzisse a velocidade, que descansasse. Então o ar livre bocejou de novo, amplo em torno dela, e a água mais uma vez surgiu. Caine parou, puxando-a contra o corpo alto, as muitas armas enterrando-se nas correntes e na pele de Aelin. As roupas dos outros guardas farfalharam conforme eles paravam também. As garras de Feirins estalaram contra a pedra, o som sem dúvida destinado a avisar que ele ainda estava perto. Ela percebeu o movimento de ele sentir necessidade de fazer isso, quando a voz de uma fêmea que era tanto jovem quanto velha, interessada e desalmada, ronronou. Tire o capuz, Caine. O capuz sumiu e Aelin só precisou piscar algumas vezes para absorver tudo aquilo. Estivera ali antes, estivera naquela grande varanda que dava para um rio e cachoeiras grandiosas. Caminhara pela antiga cidade de pedra que ela sabia que pairava às suas costas. Havia ficado de pé naquele exato local, encarando a rainha de cabelos pretos, acomodada em um trono de pedra no alto do altar, com névoa ondulando o ar ao seu redor, conforme uma coruja branca permanecia empoleirada no encosto do assento. Apenas um dos lobos estava deitado aos pés dela desta vez, preto como a noite, preto como os olhos da rainha que recaíram sobre Aelin, semicerrando-se com prazer. Maeve parecia satisfeita em deixar Aelin olhar em volta, em deixar que ela observasse tudo aquilo. O vestido roxo intenso da rainha sombria reluzia com as névoas atrás dela, a longa cauda jogada sobre os poucos passos do altar, acumulando-se na direção. Aelin contemplou o que brilhava na base daqueles degraus e ficou imóvel. Os lábios vermelhos de Maeve se curvaram em um sorriso quando ela acenou com a mão cor de marfim. Por favor, Caine. O macho não hesitou ao puxar Aelin na direção do que havia no chão. Vidro estilhaçado, empilhado e arrumado na formato de um círculo. Ele parou bem no limite, com os grossos cacos a 2 centímetros dos dedos descalços de Aelin. Maeve fez um sinal para o lobo preto aos seus pés e ele se levantou, pegando algo do braço largo do trono antes de trotar até Caine. Acho que sua posição deve ao menos ser reconhecida, falou Maeve. E aquele sorriso de aranha não vacilou quando Aelin viu que o lobo tinha oferecido ao guarda ao lado de Caine. Coloque nela, ordenou a rainha. Uma coroa, antiga e reluzente, brilhou nas mãos do guarda. Feita de prata e pérola, moldada como asas voltadas para cima que se encontravam no centro pontiagudo. Cercadas de espinhos de puro diamante, o objeto reluziu como se os raios da lua tivessem sido capturados ali dentro, quando o guarda colocou na cabeça de Aelin. Um peso surpreendente e terrível conforme o metal frio se enterrava na cabeça de Aelin. Muito mais pesada do que parecia, como se tivesse um núcleo de ferro sólido. Um tipo diferente de grilhão sempre fora. Aelin conteve a vontade de se encolher, de tirar a coisa da própria cabeça. A coroa de Mabe, explicou Maeve. Sua coroa, por sangue e berço. Sua verdadeira herdeira. Aelin ignorou as palavras e olhou para o círculo de cacos de vidro. Ah, isso! Falou Maeve, reparando na atenção dela. Acho que sabe como isso vai se desenrolar, Aelin do fogo selvagem. A jovem não disse nada. Maeve acenou com a cabeça. Caine empurrou Aelin para frente, direto para o vidro. Os pés descalços se abriram e a pele nova urrou ao ser rasgada. Aelin inspirou profundamente com os dentes trincados, engolindo o grito no momento em que Caine
a empurrou para que ficasse de joelhos. O fogo lhe foi arrancado no impacto, com cada caco que cortava e se enterrava mais fundo. Respire. Respirar era crucial, era vital. Ela afastou a mente para longe, inalando e exalando, uma onda retrocedendo da praia, então voltando. Calor se acumulou sobre seus joelhos, panturrilha e tornozelos, o cheiro acobreado de sangue subindo para se misturar à névoa. O fôlego se tornou irregular quando Aelin começou a tremer, quando um grito subiu de dentro de si. A jovem rainha mordeu o lábio, perfurando a pele com seus caninos. Não gritaria, ainda não. Respire, respire. O gosto pungente do próprio sangue cobriu a boca quando Aelin mordeu mais forte. Uma pena que não haja plateia para ver isso, disse Maeve, com a voz distante, mas também próxima demais. Aelin, portadora do fogo, enfim usando a coroa adequada de rainha férica por direito, ajoelhada a meus pés. Um tremor percorreu Aelin, balançando tanto seu corpo, que o vidro encontrou novos ângulos, novos caminhos. Aelin se afastou mais, indo mais longe. Cada fôlego a puxava para o mar, para um lugar onde palavras e sentimentos e dor se tornavam uma praia distante. Maeve estalou os dedos. Feirins! O lobo branco passou caminhando e se sentou ao lado do trono. Mas não antes de olhar para o lobo preto, apenas um viral de cabeça. O lobo preto devolveu o olhar, inexpressivo e frio, o que bastou para Maeve declarar. Conal pode finalmente dizer a seu gêmeo o que queria. Um clarão de luz. Aelin inspirou pelo nariz e exalou pela boca, de novo e de novo. Mal registrou o lindo macho de cabelos pretos que estava agora no lugar do lobo. De pele cor de bronze, como a do irmão gêmeo, mas sem o ar selvagem, sem a malícia brincando na expressão. Ele usava a roupa em camadas de um guerreiro, preta em oposição ao habitual cinza de Fenris, com facas gêmeas penduradas ao lado do corpo. Preso no lugar por aquele laço invisível, o lobo branco encarou o irmão gêmeo. Fale livremente, Conal, disse Maeve com um leve sorriso ainda nos lábios. A coruja das torres, empoleirada no encosto do trono, observou com olhos solenes, sem piscar. Deixe que seu irmão saiba que estas palavras são suas e não de meu comando. Um pé calçado em bota empurrou a coluna de Aelin. Um cutucão sutil para a frente, com mais força contra o vidro. Não havia respiração que conseguisse afastá-la o suficiente para conter o soluço abafado. Aelin odiava aquilo, odiava aquele som, tanto quanto odiava a rainha diante dela e o sádico às suas costas. Mas mesmo assim, o ruído saiu, quase inaudível sobre as quedas estrondosas. Os olhos escuros de Fenris dispararam na direção dela. Ele piscou 4 vezes. A jovem não conseguia piscar de volta. Os dedos se fecharam e abriram no colo. Você causou isso a si mesmo, disse Conal a Fenris, atraindo a atenção do irmão mais uma vez. A voz dele soava gélida como a de Maeve. Sua arrogância, sua irresponsabilidade fora de controle, era isso que queria? Fenris não respondeu. Não podia deixar que eu tivesse isso, que tivesse qualquer parte de mim. Fez o juramento de sangue, não para servir a nossa rainha, mas para não ser superado por mim, pelo menos uma vez na vida. Fenris exibiu os dentes. Mesmo quando algo parecido com mágoa fechou sua expressão. Outra onda incandescente subiu pelos joelhos de Aelin, pelas coxas. Ela fechou os olhos. Suportaria aquilo? Aguentaria. Seu povo tinha sofrido durante 10 anos. Provavelmente estava sofrendo naquele momento. Pelo bem deles, ela faria aquilo? Acolheria aquilo? Venceria. A voz grossa de Conal passou ondulando por ela. Você é uma desgraça para sua família, para este reino.
Se prostituiu para uma rainha estrangeira e pelo quê? Implorei para que se controlasse quando foi enviado para caçar Lorcan. Implorei para que fosse inteligente, mas foi isso. Foi como se manteve cuspido em minha cara. Feirins grunhiu, e o som devia ser alguma língua secreta entre os dois, porque Conal respondeu com escárnio. Partir? Porque eu jamais iria querer partir? E pelo quê? Por isso? Mesmo com os olhos fechados, Ailin sabia que ele apontava para ela. Não, Feirins, eu não vou partir e você também não. Um choro baixo cortou o ar úmido. Basta, Conal, interferiu Maeve, e um clarão piscou, penetrando até mesmo a escuridão atrás das pálpebras de Ailin. Ela respirou e respirou e respirou. Sabe o quão rapidamente isso pode acabar, Ailin? Falou a rainha sombria. Ailin manteve os olhos fechados. Conte onde escondeu as chaves de Wyrd. Faça o juramento de sangue. A ordem não importava, suponho. A jovem rainha abriu os olhos, ergueu as mãos atadas diante do corpo e fez um gesto obsceno para Maeve, tão imundo e sórdido quanto jamais fizera. O sorriso de Maeve ficou, lentamente, mais tenso. Carne? Antes que Ailin conseguisse inspirar para se preparar, as mãos bateram em seus ombros, pondo-a para baixo. Ela não conseguiu impedir o grito então, não quando o guerreiro a empurrou em um poço incandescente de agonia que subiu por suas pernas, por sua coluna. Ah, deuses! Ah, deuses! De longe, o grunhido de Feirins cortou os gritos, seguidos por elogios de Maeve. Muito bem, carne! A pressão nos ombros de Ailin aliviou. Ela se curvou sobre os joelhos, um fôlego completo. Precisava tomar um fôlego completo. Não conseguiu. Os pulmões e o peito apenas puxavam fôlegos breves, ásperos. A visão ficou embaçada, cheia de água, e o sangue que tinha se espalhado além dos joelhos ondulava também. Resista, vença. Meus olhos me contaram um fragmento de informação interessante esta manhã, cantarolou Maeve. Um relato de que você está atualmente em Terrassen, preparando o pequeno exército que reuniu para a guerra. Você e o príncipe Rowan, além de meus 2 guerreiros desonrados, junto com seu grupo habitual. Ailin não percebera que estivera se agarrando àquilo, aquele fiapo de esperança tolo e patético, aquele fiapo de esperança de que ele viria atrás dela. Ela havia ordenado que não o fizesse, afinal de contas. Tinha ordenado que ele protegesse Terrassen. Preparara tudo para que ele fizesse uma investida desesperada contra Morhat. Útil ter uma metamorfa para fazer seu papel de rainha, ponderou Maeve. Embora me pergunte por quanto tempo o embuste pode durar sem seus dons especiais para incinerar as legiões de Morhat. Quanto tempo até que os aliados que colecionou comecem a se perguntar por que a portadora do fogo não queima? Não era mentira. Os detalhes, o plano com Lissandra, não tinha como Maeve saber daquilo, a não ser que fosse verdade. Será que a rainha dera um palpite de sorte ao mentir a respeito daquilo? Sim, sim, e no entanto, Rowan fora com eles. Todos tinham ido para o norte e tinham chegado a Terrassen. Uma pequena misericórdia, mas o vidro ao redor dela brilhou sobre a névoa e o luar. O sangue de Ailin era como uma mancha espessa que escorria por ele. Não desejo acabar com este mundo como Erawan pretende, disse Maeve, como se não passasse de 2 amigas conversando em um dos melhores salões de chá em Forte da Fenda. Se é que ainda existia alguns depois que as Dentes de Ferro tinham saqueado a cidade. Gosto de Erilei exatamente como é. Sempre gostei. O vidro, o sangue, a varanda e o luar se afastaram da visão de Ailin. Já vi muitas guerras. Mandei meus guerreiros para lutá-las, acabar com elas.
Já vi como são destrutivas. O próprio vidro sobre o qual está caída vem de uma dessas guerras, sabia? Das montanhas do vidro de sul. Um dia foram dunas de areia, mas dragões as queimaram até que viraram vidro durante o conflito antigo e sangrento. Um zumbido de diversão. Alguns dizem que é o vidro mais duro do mundo, o mais resistente. Pensei, considerando suas próprias heranças, que cuspidora do fogo, que pudesse apreciar estas origens. Um estalo da língua, e Carne estava ali de novo com as mãos nos ombros da jovem, empurrando, mais e mais forte. Deuses, deuses, deuses. Não havia nenhum deus para salvá-la, não de fato. Os gritos de Ailin ecoaram de rocha e água. Sozinha. Estava sozinha naquilo. Seria inútil implorar ao lobo branco que a ajudasse. As mãos nos ombros de Ailin se afastaram. Ofegante, com bile queimando a garganta, ela se curvou sobre os joelhos de novo. Resista. Vença. Os dragões não sobreviveram àquela guerra e jamais se ergueram de novo. Os lábios da rainha sombria se curvaram e Ailin entendeu que Maeve tinha se certificado daquilo. Outros portadores de fogo, caçados e mortos. A jovem não sabia dizer por que sentia isso naquele momento. A gota de pena das criaturas que não existiam por incontáveis séculos, que jamais seriam vistas de novo naquele mundo, porque aquilo a deixava tão inexplicavelmente triste. Por que sequer importava, quando seu próprio sangue urrava de dor? Maeve se virou para Conal, que ainda estava em forma férica ao lado do trono, e com os olhos cheios de ódio fixos no irmão. Bebidas? Ailin ficou ajoelhada no vidro enquanto comida e bebida foram trazidas. Ficou ajoelhada enquanto Maeve jantou queijos e uvas, sorrindo para ela o tempo todo. Ela não conseguia segurar o tremor que tomou conta de seu corpo, a dormência cruel. Profundamente, profundamente ela desceu. Não importava que Rohan não viria, que os demais tinham obedecido seus pedidos de que lutassem por Terrassen. Ela salvaria seu reino do próprio jeito também, por tanto tempo quanto pudesse. Devia isso a Terrassen, jamais pagaria essa dívida por completo. De longe, as palavras ecoaram e a memória reluziu. Ailin permitiu que isso a puxasse para trás, que a tirasse do próprio corpo. Ela se sentou ao lado do pai nos poucos degraus que desciam para o ringue de luta a céu aberto do castelo. Era mais um templo do que um ringue de luta, flanqueado por colunas pálidas e eruditas, que durante séculos tinha testemunhado a ascensão dos guerreiros mais poderosos de Terrassen. Com a tarde de verão tão avançada, estava vazio, banhado de luz dourada. Roi Galatnos passou a mão pelo escudo redondo cujo metal escuro estava arranhado e manchado devido aos horrores há muito derrotados. Algum dia, disse ele conforme ela acompanhava com o dedo um dos longos arranhões da superfície antiga. Esse escudo será seu, assim como foi dado a mim e a seu tio-avô antes de mim. O fôlego da menina ainda estava irregular devido ao treino que tinham feito. Apenas os dois, como ele prometera. A hora que ele passava para ela, uma vez por semana. O pai de Ailin apoiou o escudo no degrau de pedra abaixo deles, com um tum reverberando pelos pés descalços. Pesava quase tanto quanto ela. Ainda assim, ele o carregava como se mal passasse de uma extensão de seu braço. E você, prosseguiu o pai de Ailin, com muitos grandes mulheres e homens desta casa, irá usá-lo para defender nosso reino. Os olhos dela se ergueram até o rosto dele, belo e sem rugas, solene e majestoso. Esse é seu fardo, seu único dever. Ele apoiou a mão na borda do escudo, batendo ali para dar ênfase. Defender, Ailin. Proteger. Ela assentira sem entender, e seu pai beijara sua testa, como se em parte especificasse que ela jamais precisasse.
Caine aprendeu contra o vidro de novo. Não restava som em Aelin para gritar. Estou ficando entediada com isso, disse Maeve, esquecendo a bandeja de prata com comida e inclinando-se para a frente do trono. A coruja atrás farfalhou as asas. Não acredita, Aelin Galátinos, que farei os sacrifícios necessários para obter o que busco? Ela se esquecera de como falar, não dissera uma palavra ali de toda forma. Permita que eu demonstre, continuou a rainha sombria, esticando-se. Os olhos de Feiris brilharam com aviso. Maeve gesticulou com a mão cor de marfim para Conal, congelado ao lado do trono, parado no mesmo local desde que trouxera a comida da rainha. Faça! O guerreiro sacou uma das facas do cinto e caminhou na direção de Fenris. Não! A palavra foi como um clangor frio lhe percorrendo o corpo. Os lábios de Aelin até a articularam quando ela puxou as correntes, com o frio do fogo líquido disparando ao longo de suas pernas. Conal avançou mais um passo. Vidro estalou e se quebrou sobre ela. Não! Não! Ele parou acima de Fenris com a mão trêmula. O lobo branco apenas grunhiu. Conal ergueu a faca no ar entre os dois. Ela não conseguia ficar de pé, não conseguia se levantar contra as correntes e o vidro, não podia fazer nada, nada. Caine a agarrou pelo pescoço, enterrando os dedos com força suficiente para deixar hematomas, e a prendeu de novo contra os cacos encharcados de sangue. Um grito partido e áspero escapou de seus lábios. Fenris, seu único laço com a vida, com aquela realidade. A lâmina de Conal reluziu. Ele tinha ido ajudar em defesa nebulosa, tinha desafiado Maeve e então, talvez fizesse o mesmo agora, talvez suas palavras de ódio tivessem sido um embuste. A lâmina mergulhou, não em Fenris, mas no coração do próprio Conal. Fenris se moveu, ou tentou, com a boca escancarada no que podia ser um grito. Ele tentou avançar até o irmão de novo e de novo quando Conal caiu na varanda de azulejos, quando o sangue começou a se empoçar. A coruja no trono de Maeve bateu as asas uma vez, como se horrorizada, mas Caine soltou uma risada baixa e o som passou zunindo pela cabeça de Aelin. Real. Aquilo era real, só podia ser. Algo frio e oleoso avançou na direção dela. As mãos de Aelin caíram ao lado do corpo. A luz deixou os olhos escuros de Conal. Os cabelos pretos cascatearam no chão ao redor do corpo, como um reflexo preto do sangue que escorria. Fenris estava tremendo. Aelin também devia estar. Você maculou algo que pertencia a mim, Aelin Galátinos, disse Maeve. E agora isso precisa ser expurgado. Fenris choramingava, ainda tentando rastejar até o irmão morto no chão. Féricos podiam se curar, talvez o coração de Conal pudesse se reparar. O peito dele inflou com um fôlego trêmulo, curto, e não se moveu de novo. O uivo do lobo branco partiu à noite. Caine a soltou e Aelin desabou no vidro, com as mãos e os punhos ardendo. Ela se permitiu ficar deitada ali, meio estatelada, deixou que a coroa caísse da cabeça e quicasse pelo chão, espalhando o vidro de dragão ao fazê-lo. Quicou, então rolou, fazendo uma curva pela varanda até o corrimão de pedra e para dentro do rio que rugia, revolto abaixo. Não há ninguém aqui para ajudá-la. A voz de Maeve era tão vazia quanto os espaços entre as estrelas. E ninguém virá buscá-la. Os dedos de Aelin se fecharam no vidro antigo. Pense nisso. Pense nesta noite, Aelin. A rainha sombria estalou os dedos. Terminamos aqui. As mãos de Caine se fecharam em torno das correntes. As pernas de Aelin fraquejaram, seus pés se cortaram de novo. Mal sentiu aquilo em meio ao ódio e ao mar do fogo tão profundamente dentro dela.
Mas quando Cairne a levantou, com as mãos selvagens, apalpando, ela golpeou 2 golpes. Um caco de vidro mergulhou na lateral do pescoço do macho. Cairne cambaleou para trás, xingando conforme sangue jorrava. Aelin se virou, com o vidro rasgando as solas dos pés, e atirou o caco que tinha na outra mão direto contra Maeve. Errou por um fio do cabelo, mas o vidro arranhou a bochecha pálida de Maeve antes de cair tilintando atrás do trono. A coruja empoleirada acima dele gritou. Mãos ásperas a seguraram, e Cairne esbravejou berros coléricos de sua cadela. Mas Aelin não os ouviu, não quando um filete de sangue escorreu pela bochecha de Maeve. Sangue preto, tão preto quanto a noite, tão preto quanto os olhos que a rainha fixou nela, levando a mão ao rosto. As pernas de Aelin fraquejaram e ela não cambaleou. Não combateu os guardas que a levaram embora. Um piscar de olhos e o sangue escorreu vermelho. O cheiro tão acobreado quanto o dela. Um truque da luz. Uma alucinação, um sonho. Maeve olhou para a mancha carmesim que cobria seus dedos pálidos. Um vento ônix disparou contra Aelin, envolvendo seu pescoço, espremendo-o, e ela não viu mais nada. Capítulo 9. Cairne a amarrou ao altar e a deixou ali. Fenris não entrou até muito depois de ela acordar. O sangue ainda escorria do vidro que Cairne também deixara nas pernas e nos pés de Aelin. Não foi um lobo que entrou na câmara de pedra, mas um macho. Cada passo de Fenris disse o bastante a ela, mesmo antes de ver como seus olhos pareciam mortos. Antes de ver a palidez da pele normalmente dourada, o guerreiro olhava para o nada ao parar diante de onde Aelin estava deitada e acorrentada. Além de palavras, sem saber se sua garganta sequer funcionaria, ela piscou 3 vezes. — Você está bem? 2 piscadelas responderam: não. Vestígios de lágrimas salgadas manchavam as bochechas de Fenris. As correntes sacoalharam quando Aelin estendeu um dedo trêmulo na direção dele. Silenciosamente, o macho levou a mão à dela. Aelin disse as palavras sem som, embora ele provavelmente não conseguisse discerni-las pela fenda da boca da máscara. Sinto muito. Fenris apenas segurou mais firme. O casaco cinza estava desabotoado no alto. Estava aberto o bastante para revelar um indício de peito musculoso por baixo, como se não tivesse se incomodado em fechá-lo na pressa de partir. O estômago de Aelin se revirou. O que ele sem dúvida precisava fazer depois, com o corpo do irmão gêmeo ainda caído nos azulejos da varanda atrás dele? Eu não sabia que ele me odiava tanto, disse Fenris com a voz rouca. Ela apertou a mão dele. Fenris fechou os olhos, inspirando um fôlego trêmulo. Ela me deu permissão de sair apenas para tirar o vidro. Depois disso, eu volto para lá. Ele apontou com o queixo para a parede a qual costumava se sentar. O guerreiro fez menção de examinar as pernas de Aelin, mas ela apertou a mão dele de novo e piscou 2 vezes. Não. Que ele ficasse naquela forma por pouco mais de tempo, que sentisse o luto com um macho, não como um lobo, que ficasse naquela forma para que ele pudesse ouvir uma voz amigável, sentir um toque carinhoso. Aelin começou a chorar. Ela não conseguia evitar, não conseguia parar depois que começou. Odiou cada lágrima e fôlego ofegante, cada puxão do corpo que fazia raios percorrerem de suas pernas e seus pés. Vou tirá-los, falou Fenris, e Aelin não conseguiu dizer a ele. Não conseguiu começar a explicar que não era o vidro, a pele lacerada até o osso. Ele não estava a caminho, não viria buscá-la. Ela deveria se sentir feliz, deveria estar aliviada, estava aliviada. No entanto, serei o mais delicado possível. Mordendo o lábio com tanta força a ponto de tirar sangue, Aelin virou o rosto quando o primeiro pedaço de vidro saiu de seu joelho. Carne e cartilagem se abriram de novo. Sal sobrepujou o cheiro pungente do sangue de Aelin,
e ela soube que Feiris estava chorando. O cheiro das lágrimas preencheu a minúscula sala conforme o guerreiro trabalhava. Nenhum dos dois disse uma palavra. Capítulo 10. O mundo tinha se tornado apenas lama congelada, sangue vermelho e preto, e gritos dos moribundos se elevando até o céu frígido. Lissandra descobrira, durante aqueles meses, que uma batalha não era algo ordenado, organizado. Era caos e dor e não havia duelos grandiosos e heróicos, apenas os cortes das garras e as lacerações das presas, o clangor de escudos amassados e espadas ensanguentadas. Armaduras que inicialmente eram discerníveis rapidamente se tornavam sujas de sangue. E não fosse pelas cores escuras dos inimigos, a metamorfa não tinha certeza de como os teria diferenciado dos aliados. As linhas se mantinham, pelo menos tinha isso, escudo contra escudo e ombro contra ombro, no campo nevado, que desde então se tornara um poço de lama. Eles haviam enfrentado a legião que Erawan mandara marchar por Eldres. Aédion escolhera o campo, a hora, o ângulo daquela batalha. Os demais tinham insistido em um ataque instantâneo, mas ele permitira que Morhat marchasse o suficiente para dentro do continente, direto até onde os queria. A localização era tão importante quanto os números. Tinha sido tudo o que Aédion dissera. Não para Lissandra, é claro. Ele mal dirigia uma maldita palavra a ela ultimamente. Certamente não era o momento de pensar nisso, de se importar. Os aliados e os soldados deles acreditavam que a Elin-Galadriel continuava a caminho, permitindo que Lissandra vestisse a forma do leopardo fantasma. Ren Ausbruck tinha até mesmo encomendado uma armadura de metal para o peito, as laterais e os flancos do animal. Leve o suficiente para não ser um empecilho, mas sólida o bastante para que os 3 galopes que a metamorfa fora lenta demais para impedir, uma flecha na lateral do corpo, então 2 cortes das espadas inimigas, fossem desviados. Pequenos ferimentos queimavam seu corpo. Sangue sujava os pelos das patas devido à matança que tinha provocado nas linhas de frente e por terem sido cortadas em espadas caídas e flechas quebradas. Mas Lissandra seguia em frente e a devastação se mantinha firme contra o que fora enviado para recebê-los. Apenas 5.000. Apenas parecia uma palavra ridícula, mas havia sido o que Aédion e os demais tinham usado. Mal chegava a ser um exército, considerando o poder total de Morhat. No entanto, era grande o suficiente para representar uma ameaça. Ah, eles, pensou Lissandra, ao avançar entre 2 guerreiros da devastação e se atirar sobre o soldado de infantaria Valg mais próximo. O homem estava com a espada erguida, pronto para golpear o soldado da devastação diante dele. Mas, devido ao ângulo da cabeça, no momento em que ergueu a espada, o troglodita Valg não viu a morte inerente, até que as mandíbulas da metamorfa estivessem em torno de seu pescoço. Há horas naquela batalha, foi instintivo trincar os dentes, partindo a carne como um pedaço de fruta madura. Ele já se movia novamente antes que o Valg chegasse ao chão, despejando a garganta na lama, deixando a decapitação do cadáver para a devastação que avançava. Quão longe parecia agora a vida daquela cortesã em Forte da Fenda? Apenas da morte ao redor. Lissandra não podia dizer que sentia falta daquilo. Na ponta da fileira, Aédion berrava ordens para os flancos esquerdos. Eles tinham deixado parte da devastação descansar ao ouvirem quão poucos Erawan havia enviado. Então havia montado os pelotões com uma mistura de soldados das pequenas forças dos lordes de Terrassen e daqueles do príncipe Galan Ashver e da rainha Ansa dos desertos, pois ambos tinham guerreiros adicionais a caminho. Não era preciso revelar que tinham um pequeno batalhão de soldados féricos, cortesia do príncipe Edimion e da princesa Selene Witherton.
ou que os assassinos silenciosos do deserto vermelho estavam entre eles também. Chegaria o momento em que a surpresa da presença dos aliados seria necessária, argumentara Edion durante a breve conselho de guerra que tinham conduzido ao retornarem para o acampamento. Lissandra, ofegante por tê-lo carregado junto com Ren e Murtagh, sem descanso desde Osbruck até o limite de Orite, mal ouvia o debate. A Edion tinha vencido de toda forma, como vencia tudo, por pura vontade e arrogância. Ela não ousou olhar para o fim das fileiras para ver como ele estava se saindo. Ombro a ombro na lama, com seus homens, Ren liderava o flanco direito onde Lissandra fora posicionada. Galan e Ansel tinham tomado o esquerdo com Ravi e Sol de Súria lutando entre eles. Ela não ousou ver que espadas ainda eram empunhadas. Continuariam seus mortos depois da batalha. Já não havia sobrado muitos inimigos, 1000 se tanto. Os soldados às costas de Lissandra estavam em número muito maior. Então ela continuou matando. O sangue do inimigo era como vinho estragado em sua língua. Eles tinham vencido, embora Edion tivesse bastante ciente de que a vitória contra 5.000 soldados provavelmente seria passageira. Considerando a horda completa de Morhat que ainda estava por vir. A adrenalina da batalha ainda não havia passado para nenhum deles, e foi assim que o general terminou em sua tenda de guerra 1 hora depois que o último dos Valg tinha caído. De pé ao redor de uma mesa coberta de mapas com Ren Osbruck e Ravi e Sol de Súria. Para onde Lissandra fora, ele não sabia. Ela sobrevivera, o que a Edion supunha ser o suficiente. Não tinham lavado o sangue nem a lama que os cobria tão completamente que tinham endurecido sobre os elmos, a armadura. As armas estavam caídas em pilhas descartadas perto das abas da tenda. Tudo precisaria ser limpo, mas depois. Perdas do seu lado? Perguntou a Edion, a Ravi e Sol. Os 2 irmãos loiros governaram Súria, embora Sol fosse tecnicamente o senhor das terras. Jamais tinham lutado em uma guerra antes, apesar de terem mais ou menos a idade de Aedion. Mas tinham se saído bem naquele dia, seus soldados também. Os lordes de Súrion haviam perdido o pai para os pavilhões de abate de Adarlan 1 década antes. E a mãe sobreviverá às guerras e à ocupação de Adarlan devido à esperteza e ao fato de que sua próspera cidade-porto era valiosa demais para a rota de comércio do Império para ser dizimada. Só ao que parecia puxar a racionalidade e a inteligência da mãe. Ravi, rebelde e afobado, puxara ao pai falecido. Ambos, no entanto, odiavam Adarlan com uma intensidade incendiária e profunda que não se refletia nos olhos azul pálidos. Sol, com o rosto fino sujo de lama, expirou pelo nariz. O nariz de um aristocrata, pensava Edion quando eram crianças. O Lorde sempre fora mais um acadêmico do que um guerreiro, mas parecia que tinha aprendido 1 ou 2 coisas nos anos sombrios desde então. Não muitas, graças aos deuses, 200 ao máximo. A voz baixa era enganosa. A Edion aprendera durante aquelas semanas, talvez uma arma em si mesma, para fazer as pessoas acreditarem que ele tinha o coração gentil e era fraco, para massacrar a mente aguçada e os instintos mais aguçados ainda. E seu flanco? Perguntou a Edion a Ren. O jovem lorde passava a mão pelos cabelos pretos conforme flocos de lama caíram. 150? Se chegou a isso. A Edion assentiu, muito melhor do que antecipara. As linhas tinham mantido a posição graças aos guerreiros da devastação que ele distribuíra entre as frentes. Os Valg tinham tentado manter a ordem, mas depois que sangue humano começara a se derramar, eles sucumbiram à sede de batalha e perderam o controle, apesar dos gritos dos comandantes. Todos brutamontes Valg, nenhum príncipe entre eles. A Edion sabia que isso não era uma bênção.
Sabia que os 5.000 soldados que eram enviara, emboscando os navios de Galan Ashver em Ilium antes de zarparem para Eldris, era apenas para cansá-los. Nenhum Iken, nenhuma dente de ferro, nenhum cão de Wyrd. Mesmo assim, foram difíceis de matar. Tinha lutado por mais tempo do que a maioria dos homens. Ravi olhou para o mapa. Recuamos para Urint agora? Ou seguimos para a fronteira? Darrow ordenou que voltássemos para Urint, caso sobrevivêssemos. Replicou o sol, franzindo a testa para o irmão. Para a luz nos olhos de Ravi, que tão obviamente dizia onde ele queria ir. Darrow, que era velho demais para lutar, tinha permanecido no acampamento secundário, 30 quilômetros atrás deles, para ser a próxima linha de defesa, caso 5.000 soldados de alguma forma conseguissem destruir uma das mais habilidosas unidades de batalha que Terrassen já vira. Sem dúvida, chegando a notícia no término favorável da batalha. Darrow provavelmente voltaria para a capital. Aedion olhou para Hen. Acha que seu avô pode persuadir Darrow e os outros lordes a avançar para o sul? Guerra feita com comitê era absurdo. Cada escolha que ele fazia, cada campo de batalha que escolhia, precisava argumentar em favor dele, convencê-los. Como se essas tropas não fossem para a rainha, não tivesse vindo por Aelin quando ela chamara, como se a devastação servisse a mais alguém. Ren expirou na direção do teto alto da tenda. Um amplo espaço, porém, sem adornos. Não tinha tido tempo ou recursos para mobiliá-la como uma tenda de guerra de verdade. Tendo montado apenas uma cama, alguns braseiros e a mesa, junto com uma banheira de cobre, atrás de uma cortina nos fundos. Assim que aquela reunião acabasse, ele encontraria alguém que pudesse enchê-la. Se a Elinha estivesse ali, poderia aquecer a banheira em 1 segundo. Ele afastou o aperto no peito. Se a Elinha estivesse ali, um sopro dela e os 5.000 soldados que eles se esgotaram matando naquele dia teriam se tornado cinzas ao vento. Nenhum dos lordes em volta dele tinha questionado onde estava a rainha, porque ela não estivera no campo de batalha. Talvez não tivessem ousado. Se movermos os exércitos para o sul em permissão de Darrow e dos outros lordes, cometeremos traição, falou Ren. Traição? Quando estamos salvando nosso maldito reino? Indagou Ravi. Darrow e os demais lutaram na última guerra, disse Sol ao irmão. E perderam, desafiou Ravi. Feio. Ele assentiu para Aedion. Você estava em Teralis, viu o massacre. Os lordes de Súria não mantinham qualquer afeto por Darrow ou pelos outros senhores que tinham liberado forças naquela última e condenada resistência. Não quando seus erros tinham levado à morte da maior parte da corte e dos amigos dos reis. Era de pouco interesse que Terrassen estivesse tão em desvantagem que jamais houvera qualquer esperança. Ravi prosseguiu. Digo para seguirmos para o sul e reunirmos nossas forças na fronteira em vez de deixar Morhat se esgueirar para Urint. E permitir que quaisquer aliados que tenhamos no sul não precisem viajar tanto para se juntar a nós, acrescentou Ren. Galan Ashver e Ansel do deserto irão onde os mandarmos, assim como os féricos e os assassinos, insistiu Ravi. O restante das tropas de Ansel está seguindo para o norte agora. Poderíamos nos encontrar com eles, talvez pedir que ataquem do oeste enquanto nós atacamos do norte. Uma ideia sensata que Aedion contemplara, mas para convencer Darrow, ele seguiria para o outro acampamento no dia seguinte, talvez o alcançasse antes do Lorde voltar para a capital. Depois que cuidasse para que os feridos estivessem sendo tratados, mas parecia que Darrow não queria esperar pelo dia seguinte. General Ashver, uma voz masculina soou do lado de fora, jovem e calma.
Aedion resmungou em resposta e, certamente, não foi Darrow quem entrou, mas um homem alto de cabelos escuros e olhos cinzas, sem armadura, embora as roupas escuras manchadas de lama revelassem um corpo musculoso por baixo. Havia uma carta em suas mãos, a qual ele estendeu a Aedion após atravessar a tenda com tranquilidade graciosa e fazer uma reverência. O general pegou a carta, na qual seu nome estava escrito com letra de Darrow. Lord Darrow requer que você se junte a ele amanhã, declarou o mensageiro, indicando com o queixo a carta selada. Você e o exército. Qual é o objetivo da carta? Murmurou Ravi. Se você vai simplesmente dizer a ele o que está escrito. O rapaz lançou um olhar de interesse para o jovem lord. Perguntei o mesmo a ele, meu lord. Então, estou surpreso que você ainda tenha um emprego, comentou Aedion. Não é um emprego, disse o mensageiro. Estou apenas colaborando. O general apenas inclinou a cabeça e prosseguiu. Aedion. Ele reconheceria aquela voz ainda que fosse cego. Lissandra saiu de uma tenda com o rosto limpo, apesar das roupas enlameadas. Aedion parou, finalmente sentindo o peso da terra e do sangue sobre si. O quê? Ela ignorou seu tom de voz. Eu poderia voar até Darrow esta noite, dar a ele a mensagem que você quiser. Ele quer que sigamos com o exército de volta até ele e então para Orinte, explicou Aedion, fazendo menção de seguir para a tenda de Killian. Imediatamente. Lissandra se colocou no caminho. Posso ir e dizer a ele que o exército precisa de tempo para descansar. Isso é alguma tentativa de cair de novo em minhas graças? Ele estava cansado demais, exausto demais para se incomodar em ser indireto. Os olhos cor de esmeralda da metamorfa ficaram tão frios quanto a noite de inverno em volta deles. Não dou a mínima para cair em suas graças. Eu me importo com esse exército ser desgastado em uma marcha desnecessária. Como sequer sabe o que foi dito na tenda? Aedion soube a resposta assim que fez a pergunta. Ela estivera presente em alguma forma pequena, despercebida. Exatamente o motivo pelo qual tantos reinos e cortes tinham caçado e matado os metamorfos, espiões e assassinos, sem igual. Lissandra cruzou os braços. Se não quer minha presença em seu conselho de guerra, então diga. Ele observou a expressão dela, a postura rígida. Exaustão caía pesada sobre Lissandra, a pele dourada estava pálida e os olhos assombrados. Aedion não sabia onde ela dormia naquele acampamento, se é que tinha uma tenda. Culpa o corroeu por um segundo. Quando, exatamente, nossa rainha fará seu grandioso retorno? A boca de Lissandra se contraiu. Esta noite, se você achar pertinente. Perder a batalha e só aparecer para se regozijar na glória da vitória? Duvido que as tropas achem isso encorajador. Então diga onde e quando, e farei o que quiser. Assim como obedeceu cegamente a sua rainha, vai agora me obedecer? Não obedeço a homem algum, grunhiu ela, mas não sou tola o bastante para crer que sei mais sobre exércitos e soldados do que você. Meu orgulho não se fere tão facilmente. Aedion deu um passo adiante. E o meu, sim? O que eu fiz? Fiz por ela e por este reino. Olhe para estes homens, seus homens. Olhe para os aliados que reunimos e me diga se estariam tão motivados a lutar caso soubessem a verdade. A devastação lutou quando acreditamos que ela estava morta. Não seria diferente. Mas pode ser que seja para nossos aliados, para o povo de Terrassen. Lissandra não recuou por um momento. Vá em frente e me pula pelo restante da vida, por 1000 anos, se acabar se estabilizando. Com Gavriel como seu pai, ele poderia muito bem fazer isso. Aedion tentava não pensar nessa possibilidade. Ele mal interagia com a realeza férica ou os soldados deles, além do que era necessário. E eles se mantinham bastante reservados, mas não o olhavam com desprezo devido ao assunto de semiférico.
não pareciam se importar com qual sangue corria nas veias do general, contanto que os mantivessem vivos. Já temos bastante inimigos, prosseguiu Lissandra. Mas se você quiser realmente me tornar um deles, não tem problema. Não me arrependo do que fiz e jamais me arrependerei. Tudo bem? Foi tudo em que ele conseguiu pensar em dizer. A metamorfa o olhou de cima a baixo minuciosamente, como se sopesasse o homem ali dentro. Foi real, Aedion, disse ela. Tudo. Não me importa se você acredita em mim ou não, mas foi real para mim. Ele não conseguia suportar ouvir aquilo. Tenho uma reunião, mentiu o guerreiro, dando a volta por Lissandra. Vá rastejar em outro lugar. Mágoa brilhou nos olhos dela, rapidamente escondida. Aedion era o pior tipo de canalha por fazer aquilo. Mas ele prosseguiu para a tenda de Killian e Lissandra não o seguiu. Ela era uma tola idiota por ter dito alguma coisa e agora sentia algo no peito desabar. Tinha dignidade suficiente em si para não implorar, para não observar Aedion entrar na tenda de Killian e se perguntar se era para uma reunião ou porque ele buscava se lembrar da vida depois de tanta matança, para não dar 1 centímetro de espaço para a ardência nos próprios olhos. Lissandra seguiu para a tenda confortável do sol e Súria lhe cedera perto da dele. Um homem bondoso de inteligência aguçada que não tinha qualquer interesse em mulheres. O irmão mais novo, Ravi, a olhara como todos os homens faziam, mas mantivera uma distância respeitosa e falara com ela, não com seu peito. Então ela gostara dele também. Não se importava em ter uma tenda em meio aos dois. Uma honra, na verdade. Lissandra evoluíra da necessidade de rastejar para as camas de lordes, fazendo o que quer que eles pedissem com um sorriso, para lutar ao lado deles. E ela mesma era agora uma lady, reconhecida tanto por lordes de Súria quanto de Ausbruck, apesar de Darrow ter cuspido no título. Aquilo poderia tê-la enchido de alegria caso a batalha não a tivesse exaurido tão completamente, a ponto de a caminhada de volta à tenda parecer interminável. E se o príncipe general não tivesse drenado tanto seu humor? Cada passo era um esforço, com a lama puxando suas botas. Lissandra virou num beco de tendas, e as bandeiras mudaram de cerco branco sobre verde esmeralda. Da devastação para os peixes prateados gêmeos sobre turquesa vibrante daqueles pertencentes à casa de Súria. Apenas mais 15 metros até a tenda, então ela poderia se deitar. Os soldados sabiam que Lissandra era o que ela era. Nenhum, se tivessem sequer olhado 2 vezes para ela, mexer com a metamorfa como os homens faziam em Forte da Fenda. Lissandra entrou arrastando os pés na tenda, suspirando com alívio exausto ao abrir caminho, com os ombros entre as abas e seguir para a cama. Sono, frio e vazio a encontraram antes que pudesse se lembrar de tirar as botas.